para que vocês mantenham o áudio fechado, para não dar interferência. E no momento em que eu for perguntando, se alguém tiver dúvida, aí vocês podem abrir o áudio e ir perguntando. Ok? Então, deixa eu compartilhar com vocês o material. Então, vamos lá, pessoal, começando a aula. Então, o PMBOK é uma ferramenta de gestão de projetos extremamente importante na elaboração de projeto de qualquer organização. Então, o PMBOK, ele é um acrônimo, né, para Project Management Book of Knowledge, que seria o livro de conhecimento em gerenciamento de projetos. Essa é a tradução literal dessa ferramenta, né? E essa ferramenta, ela foi criada, né, e supervisionada por uma associação internacional sem fins lucrativos, que é o PMI, né, que significa Project Management Institute, né? E essa ferramenta, ela foi criada em 1996, mas ela vem sendo atualizada até o presente momento e extremamente usada nas empresas, né? Essa ferramenta, na verdade, é um guia, né? E nesse guia de orientação de estrutura de projeto, não está aparecendo na tela. daqui a pouco acho que aparece para vocês. Acabou de aparecer. Demora um pouquinho, mas aparece. E depois, gente, na aula gravada, eu vou postar isso tudo, tá? E vou mandar para o e-mail de vocês também esse material, tá bom? Fiquem tranquilos, para vocês terem o que consultar na hora da prova. Então, essa ferramenta, gente, ela consegue, de uma forma coercitiva, agregar processos, promover as melhores práticas na empresa, e também ela faz com que algumas ações, na hora do desenvolvimento de projeto,
elas sejam padronizadas, né, para que cada um faça da mesma maneira. E por conta disso, ela consegue também agregar uma porção, né, de conhecimento e de informação extremamente necessária na gestão de projeto. Depois, essa ferramenta, né, o PMBOK, ela abrange, né, 5 grupos de processos básicos, né, de processos considerados básicos, e 10 áreas de conhecimento comuns à maioria dos projetos. Então, todo projeto, ele precisa contemplar, né, esses 5 grupos, né, básicos, e também contemplar essas 10 áreas do conhecimento. Então, no momento que se constrói um projeto, nós abrirmos mão de uma dessas áreas ou de um desses grupos, significa que o nosso projeto não está construído a contento, né? Ele está faltando, né, ações, faltando projeto, o que não é pertinente. Então, vamos ver quais são esses 5 grupos básicos. Todo projeto tem que ter um início. Lá, no momento que eu expliquei na aula, esse início ele tem uma relação com o escopo, né, do projeto. Então, o que seria o escopo? São as características gerais do projeto. E isso contempla o início, né? Depois, eu passei para vocês todos aqueles itens que são importantes para o projeto. E aqueles itens, eles têm uma relação muito forte com planejamento, né? Quando se estrutura um documento, né, um projeto, é importante que as ações sejam antecipadamente pensadas, né, e colocadas no papel, inclusive por um período, né, porque todo projeto ele tem início, meio e fim. Depois, um outro processo básico é a execução do projeto, que precisa ser acompanhada, o monitoramento e o controle, e é claro que a conclusão dele, lá no final, seria os resultados, né, de um projeto. Agora vamos aqui para as 10 áreas de conhecimento que são importantes num projeto. É o gerenciamento de integração, o gerenciamento do escopo, o gerenciamento de tempo, o gerenciamento de custos, o gerenciamento da qualidade, o gerenciamento de recursos humanos, o gerenciamento de comunicações, o gerenciamento de riscos, a gestão de contratos e o gerenciamento das partes interessadas. Então, essas são as 10 áreas. Então, vamos entender como é que funciona cada uma dessas áreas. Quando eu falo de gerenciamento de integração, eu estou falando de todos os processos que compõem o projeto, né? Isso tem que estar muito claro na estrutura do projeto. O gerenciamento do escopo é se toda aquela intencionalidade inicial do projeto ela está sendo contemplada ao longo da estrutura. Então, a gente não pode, de repente, idealizar algo no escopo e que, quando a gente percebe nas ações ou na execução do projeto, essa intencionalidade não está sendo contemplada. Às vezes, a sua ideia, né, ela é ideal, mas ela não é real ao longo dos acontecimentos. E não só em projeto, mas às vezes na fala de muitas pessoas, né? As pessoas falam de uma intencionalidade, de uma forma super bonita, mas as atitudes dessa pessoa não condiz com aquilo que ela passou como ideia. E o projeto é a mesma coisa, né? Você tem uma intencionalidade e para essas intencionalidades se concretizarem lá no futuro, é importante que as ações correspondam, né, a essas intencionalidades. E outra coisa importantíssima é a questão do tempo, né? Eu falei para vocês sempre pensar em projeto para 2 anos, não mais que isso, né?
Porque todo projeto ele tem que ter um início, o meio e o fim. E a saúde financeira é muito importante. Tem que ter lá um item específico para mostrar qual é o custo, né, desse projeto. O custo, inclusive, com pessoas, com produtos, com serviços, né, com tudo, né, com todo o material. Então, a gente fala de despesas de materiais, de uma forma geral, e os custos também com as pessoas. O gerenciamento de qualidade, aqui a gente sempre aponta algumas ferramentas de qualidade, por exemplo, o planejamento estratégico, o PDCA, né? Existe uma inspeção de qualidade, e aqui seria interessante colocar em qualquer projeto que ao longo da execução dele, ele vai sofrer auditorias, né? Auditorias internas, externas, itinerantes. Aqui é muito importante, porque a auditoria garante a qualidade do projeto. Os recursos humanos significa se as equipes que foram destinadas para esse projeto estão dando conta das suas tarefas. Se porventura alguém nessa equipe, ou a equipe como um todo, não está executando a contento essas tarefas, há aqui a necessidade de um outplacement, né? De uma recolocação dessas pessoas ou até o desligamento, né? De algumas delas. As comunicações, aqui a gente tem a tecnologia contribuindo muito para que todas as atividades ligadas a um projeto elas sejam transparentes, né? Que não haja ruído de comunicação entre elas, entre a própria equipe, a equipe em relação à organização, aos investidores, por exemplo. Então, essa comunicação é extremamente importante. O gerenciamento de riscos, né? Nesse momento, a gente fala muito disso, né? A gente precisa, o que são os riscos? São situações inusitadas, problema econômico. Por exemplo, agora a gente está tendo essa pandemia, né? Quem não estruturou no seu projeto um caixa para gerenciar um plano de contingência para uma situação como essa, é bem provável que a gente vai ter aí muitas empresas quebrando, né, por conta desse cenário. Os contratos que são executados ao longo de um projeto, às vezes uma terceirização, uma quarteirização, o contrato de trabalho das pessoas e depois as partes interessadas no projeto. Geralmente B2B, né? Empresa, de repente empresa e um cliente comum, que é o B2C, né? Então, sempre há partes interessadas na execução de um projeto. E isso tem que estar muito claro quais são essas partes, qual é o propósito de cada uma delas, qual o objetivo de cada uma delas. Tem que estar muito claro isso na gestão de relacionamento, né, com o cliente. É um item extremamente importante. Depois, quais são as vantagens da utilização dessa ferramenta? Vocês vão perceber que o PMBOK ele é extremamente vantajoso, nós vamos ver quais são as vantagens, e ele tem uma relação muito forte com a gestão empresarial, né? Com a gestão da empresa, que é um outro item que eu trago para vocês aqui. Então, a primeira vantagem seria a organização da empresa. Então, ele consegue apresentar uma relação muito forte do grupo de processos importantes para a empresa. Ele padroniza o planejamento de cada elemento do projeto e ele também traz uma possibilidade de organicidade, né, do pessoal e na execução do projeto. Então, a organização é uma vantagem. Uma outra vantagem é a eliminação de etapas desnecessárias. Tem muita empresa que perde muito tempo, né, com etapas que não precisariam existir, né? Então, o PMBOK ele apresenta claras definições para cada processo
e isso facilita o gerenciamento do projeto, né? Ele também facilita a tomada de decisão e ele exclui, né, essas atividades necessárias a melhorar a qualidade geral do trabalho. Otimiza processo, né, porque ele garante agilidade, desempenho e transparência, né, ele garante também uma metodologia de trabalho que faz com que as pessoas produzam melhor, né, os times atuam de uma forma melhor e também beneficia a questão da gestão de pessoas, né, diminuindo o estresse, diminuindo o número de tarefas desnecessárias. Ele possibilita a redução de custos, né, e isso é vital para a vida de qualquer empresa, né. Ele também faz com que haja a possibilidade de gerenciamento de recursos internos e externos e por meio de técnicas extremamente analíticas. Nesse caso aqui, pessoal, as ferramentas ágeis, né, Mindset, Scrum, Big Data, possibilita dados para que essas análises técnicas sejam feitas. E essas ferramentas, elas estão inseridas dentro da ferramenta PMBOK. E é importante dizer, gente, que o PMBOK não é uma metodologia, tá? Ele é uma ferramenta de gestão, tá? Ele é um guia, né, que a empresa pode seguir. E esse guia, ele busca oferecer diretrizes para uma cultura universal de planejamento. Então, o PMBOK ele tem a ver com o planejamento de um projeto. E aí, como eu disse lá no início da aula, essa ferramenta ela está correlacionada, né, e relacionada à gestão empresarial, que é um processo de administração de ações estratégicas de um negócio. Isso significa gestão empresarial. E ela envolve diretamente a gestão de recursos humanos, que nessa era pós-digital é o grande desafio, né? Além dos recursos humanos, ela também possibilita a gestão de recursos financeiros e da própria estrutura da empresa. Então, isso significa gestão empresarial. Então, é muito importante, gente, que se dê nessa gestão empresarial e no desenvolvimento de um projeto muita atenção às pessoas, né? Ser bom ouvinte, ouvir o que elas têm para dizer, né? Isso é muito importante. A utilização de ferramentas para utilizar. Eu acabei de falar dessas ferramentas ágeis, né, que são importantíssimas. Então, hoje, nós temos a tecnologia facilitando isso, né, e fica mais fácil, né, fazer essa gestão com essas ferramentas. Por quê? Essas ferramentas, elas possibilitam que a gente consiga atender muito mais demandas e mais atribuições em tempo diminuto, né, em tempo menor. E quais são essas ferramentas? Eu trouxe aqui para vocês alguma delas. De repente, vocês até conhecem alguma dessas ferramentas. Então, a gente tem o Evernote, que é um software que permite o gerenciamento de projetos por meio de listas, notas, pesquisas, anexos, né? E com o uso desse software, é fácil fazer apresentações com slides rápidos, simples, né? Para apresentar aí para toda a equipe ou numa reunião, por exemplo. Essa ferramenta é muito utilizada. A gente tem o Dropbox, que é um sistema de armazenamento e compartilhamento de arquivo em nuvem, né, de maneira protegida, centralizada, né, onde todas as informações e documentos podem ser acessados de uma forma com mobilidade, né, de qualquer lugar, desde que esse cliente interno, esse colaborador,
tenha autorização para acessar esses dados, né? É muito importante. E várias pessoas podem ter acesso ao mesmo tempo. Essa ferramenta é muito boa. Depois a gente tem o Cam Scanner, né, que é uma ferramenta mobile, né, que digitaliza documentos, além de sincronizá-los e arquivá-los. Então, é um aplicativo ideal para quem necessita trabalhar com documentos frequentemente, né? E a utilização é muito fácil, né? E a gente pode, inclusive, fazer um compartilhamento desses arquivos via Bluetooth, exportar em PDF, bem como enviá-los por e-mail ou redes sociais. Depois a gente tem o Trello, que se assemelha ao Evernote, né? Contudo, ele é mais dinâmico e flexível. Ele é um dos softwares de gestão mais utilizados no mundo, né? E ele pode organizar projetos em andamento, delegar funções e tarefas, cria listas e cartões para organização e monitoramento, além de anexar arquivos, relatório fotográfico, que é muito importante, pesquisas, né, que a gente chama de share, de alto impacto, entre outras formas aí de execução de projeto. E também é uma forma, né, de integrar todos os colaboradores dentro do mesmo processo, dentro do mesmo propósito de tarefas na execução de projeto. Depois, na gestão empresarial, é importante que se faça um planejamento estratégico, podem chamar de SWOT aqui, né? E depois, além do planejamento, a gente pode pensar na produtividade, né? Então, esse planejamento produtivo, ele otimiza a produtividade. Então, por que se faz esse planejamento? Não tenha sombra de dúvida que é para que todas as etapas do processo seja mais ágil e o resultado seja mais efetivo, né? E impactando lá na frente na questão dos lucros. É para isso que a gente desenvolve o projeto. Depois, é importante, né, ao longo do desenvolvimento do projeto, que a gente implemente algumas ferramentas métricas, né, os KPIs, né, que são o Key Performance Indicators, né, são indicadores chaves de desempenho. Então, o Mindset, por exemplo, é um KPI, né? Aqui, gente, é interessante para a gente estabelecer meta, né? E um break-even, né, para a empresa. Então, se a meta é vender 40 produtos no mês, então o break-even é 40. Né? Se vender 39 naquele mês, significa que no mês seguinte teria que se vender 41, né? Porque a gente está devendo aí um produto de break-even do mês anterior, né? E então, para medir resultados é extremamente importante, e esses Key Performance Indicators, eles são fundamentais na execução do projeto. Depois, se faz necessário otimizar processos internos, né, diminuir burocracia. Essas métricas, elas precisam ser muito bem definidas, claras, né, em prol da produtividade, da lucratividade da companhia, né, da organização. A partir dessas métricas, a gente consegue repensar e replanejar ações e buscar a expansão e melhoria, né, dos arranjos produtivos de uma forma contínua, né, e periódica na empresa, não somente no final do projeto, como muitas empresas fazem, né, deixa tudo para o final e lá no final é que vai perceber se algo deu errado ou deu certo, aí não dá. É importante aqui a formação e a atualização frequente, né? Então, todos os envolvidos no projeto precisam de conhecimento. A empresa
ela precisa implementar a GC, né, a gestão de conhecimento, por meio de cursos, palestras, workshops, né? Aqui eu sempre falo que a gente tem 3 ações extremamente importantes. Uma que nós chamamos de living knowledge, que seria o conhecimento vivo, né, dentro de uma empresa. A outra é o que a gente chama de science shops, que seria aquelas oficinas científicas, aquelas oficinas técnicas que a empresa precisa desenvolver o tempo todo. E uma outra é o Community-Based Research, que significa pesquisa baseada na comunidade, né? Verificar a necessidade, né, dos clientes ou do entorno para que a empresa desenvolva ações dentro do projeto que atenda à necessidade desses interessados, né? E para finalizar, nós precisamos ouvir, né? Escutar mais a equipe, deixarmos de ser centralizadores. No momento em que a gente ouve a equipe, a gente precisa também constantemente retroalimentar o processo, dando feedbacks construtivos, não apontamentos de erros e acertos, mas aqueles feedbacks que realmente retroalimentam os processos. Né? Isso faz com que se construa inovação, né, dentro da empresa e criatividade. Né? Então, pessoal, esse é o nosso material, né, e eu vou disponibilizar depois para vocês. Tá? Agora, eu gostaria de falar com vocês sobre a nossa prova. Tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode tirar o áudio aí para falar comigo, tá? Eu vou mandar para vocês esse material e para vocês consultarem. E a prova vai ser do dia 20 ao dia 24 de abril. Então, eu já, inclusive, já construí. Então, vai ser um questionário de 10 questões objetivas e será colocada no encontro 10 no ambiente virtual. É um quiz, tá? Que está lá. Eu já coloquei para vocês, mas ainda não habilitei, tá? Eu vou habilitar o quiz no dia da prova, tá? Então, o dia da prova é na terça-feira. Então, na terça-feira, vocês vão poder entrar lá e responder as 10 questões, tá? E essas 10 questões é a provinha de vocês, tá certo? Então, vocês podem consultar o material, vocês podem consultar outras fontes, né? É uma prova bem simples, eu tenho certeza que todos vocês vão se dar bem. Esse questionário, pessoal, ele foi construído com uma estrutura, né, do próprio ambiente virtual de vocês, tá? E ele vai estar lá disponível para vocês no encontro 10, tá? Que seria a nossa 10ª semana de aula. Vocês entenderam até aqui? Sim, professor. Que bom. Então, beleza. Depois, ótimo. Então, pessoal, depois, se vocês quiserem com calma, tá? Vocês podem olhar lá no encontro 10, vocês vão ver que está lá já, está escrito assim, ó, prova B1, né? Que é a prova do primeiro bimestre, aí está escrito quiz. Então, no encontro 10 já está lá, só que não está habilitado, tá? Eu só posso habilitar na terça-feira, tá? Que é o dia da prova. Então, vai ser a semana de prova, é a semana que vem. Então, eu peço para que vocês mandem aviso, porque aqui na sala nós temos 16 pessoas. Então, o ideal, eu não sei quantos alunos tem na sala, mas eu acredito que tenha mais alunos que, de repente, não entrou hoje na aula. Tá? Então, eu vou pedir o e-mail. O representante está aqui assistindo a aula? Eu estou, Engenharia Elétrica, nono semestre, Cibele.
Sibeli, o Diego também é representante? Hã? Tá bom. Então, vamos lá. Sibeli, passa para mim o seu e-mail, que eu vou mandar o material no seu e-mail para você distribuir esse material para a sua turma. Tá. Meu e-mail você quer anotar? Quero. Cibele, igual meu nome. Sibeli, Cibelly. Correto. Ponto. Ah, Galhardo. pronto. Galhardo. GA. Espera aí. Volta. GALHARDO. Ah, tá. Galhardo. Ponto. C Ah, de casa, G de gato. aham. @gmail.com. Perfeito. Tá. Eu vou mandar para você distribuir para os seus colegas. Aí eu gostaria do e-mail de outros representantes, de outra turma. Será que tem aqui? Eu sou Diego? de publicidade. Ah, vamos lá, Beatriz. Fala para mim seu e-mail. É Beatriz, Bea- Paula, Beatriz, Paula, Paula, ponto 09, ponto 09. @hotmail.com. Perfeito. Legal. Mais alguém? Eu não estou conseguindo ouvir o áudio do Diego. Eu tô sem microfone. Ah, agora eu ouvi, Diego. Pode falar. Foi. Foi. Diego, underline, Diego, underline, Carvalho, Carvalho, 12, 12. @hotmail.com. Legal, Diego. Obrigado. Obrigado. Mais alguém, gente? Acho que não, né? Não, acho que não. Então, eu vou pegar esse material da aula de hoje, vou encaminhar para o e-mail de vocês, tá? E vocês distribuem para os demais colegas. Perfeito? Perfeito. Tá. E vocês têm alguma dúvida em relação à aula de hoje? Tranquilo. Eu tenho, A professor. prova, no caso, ela fica disponível até que dia pra gente fazer? Até sexta mesmo? Ou são 2 dias? O quê? Não entendi. A prova lá no AVA A é pra gente prova fazer no mesmo dia ou ficará disponível mais uns 2 dias? fica só no dia da aula, hein, pessoal? Não esquece disso, tá? Ela vai ser habilitada na terça-feira e vocês têm que fazer na terça-feira. Tanto é que na terça não tem aula aqui ao vivo, tá? Esse dia vai ficar para vocês fazerem a prova. Mas é habilitado no período da manhã, professor? Não, não. Eu vou habilitar logo cedo, tá? Eu vou habilitar logo cedo. Assim que eu amanhecer o dia aí, eu já habilito para vocês, tá? Então vocês têm o Então, dia da terça, à noite e tal para fazer. Mas eu habilito durante o dia, fica tranquilo. aí ajuda nós, hein, professor? Beleza, valeu, professor. Não, sem problemas. Na terça-feira vai estar habilitado, mas não deixa para fazer na quarta, porque aí não abre mais. Professor, no dia 21 é feriado, a gente vai conseguir fazer mesmo assim? Dia 21 é terça, é? Isso. Eu vou habilitar mesmo assim, pessoal. Ah, então tá bom, tranquilo. Eu vou habilitar. Aliás, eu vou fazer o seguinte: eu vou habilitar na segunda. Pode ser? Perfeito. Eu habilito na segunda. Perfeito, professor. Melhor Porque aí, se ainda. vocês forem fazer alguma coisa, tá? Porque se vocês forem fazer alguma coisa no dia 21, aí vocês já estão em paz. Beleza? Beleza. Tranquilo, Tá. valeu. Professor, na quarentena. Hã? Passear para onde, professor, nessa quarentena? Não sei, de repente, passear não, né? Mas dá uma relaxada, porque a gente está trabalhando mais aqui do que se estivesse no lugar, e eu não paro da hora que eu levanto à hora que eu vou dormir.
Verdade, professor, porque tem Nossa. trabalho da casa e do escritório, duas Então, coisas ao mesmo tempo. Deus me perdoe. Olha, eu fico da hora que eu levanto até 11 horas da noite sem parar aqui. É aula para dar, é demanda para atender dos outros lugares que eu trabalho, é uma coisa doida. Eu preferia mil vezes estar trabalhando e olhando, olho no olho de vocês, porque, inclusive, eu estou com bastante saudade de vocês, viu, pessoal? Eu também, professor. Com Professor, saudade. deixa eu te perguntar uma coisa. E aquele treinamento lá de... Ai, meu Deus. Auditoria? Isso, foi Não. adiado também, né? Foi adiado. Quando a gente voltar, a gente faz, porque eu estava com tudo certo agora para maio, mas eu não sei se nós vamos conseguir voltar, né? Está previsto pelo menos para julho, né, professor? É, se voltar, não se preocupe que a gente refaz o convite, tá? Fica tranquilo. Tá bom, então. Bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Perfeito, professor. Eu tenho. Tudo Tranquilo. esclarecido. Eu tenho, professor. Pode falar. É referente ao trabalho, né, do projeto. Tá. Que assim, eu e o meu grupo, a gente tá montando o projeto e tudo mais, só que as dúvidas que a gente tinha, algumas o senhor já tirou hoje mesmo na aula. Só que algumas que a gente tem é referente, vamos supor, o detalhamento do projeto. Que, vamos supor, a gente tem os custos lá que a gente tem que detalhar, né, e colocar dentro do projeto quem vai ser responsável pelo quê. Só que boa parte do projeto, por exemplo, a gente só somos em 3 no nosso grupo. E aí, para detalhar a equipe que vai ser, que vai desenvolver o projeto... Não é vocês três. A equipe não é vocês três. A equipe, vocês três estão desenvolvendo o projeto. Sim. A equipe é uma equipe da empresa que ela pode ser maior. Deu para vocês entenderem? De repente, uma única pessoa pode desenvolver um projeto por uma determinada empresa. Sim. Só que essa empresa ela vai ter que ter lá 15 equipes para dar conta do projeto que você está desenvolvendo. Então, não imaginem vocês apenas envolvidos. Pensem num projeto para uma empresa e aí vocês têm que ter a ideia de quantas equipes seria necessário para desenvolver o projeto que vocês estão idealizando. Entendi. E aí, em relação ao custo, por exemplo, né, a gente vai estipular um valor X lá para poder executar. Diego. Faz um simulado apenas, mas no fundo tem que pôr tudo. Tá? Você pode pôr tudo. Quanto mais ou menos vocês gastariam de aluguel? Quanto que vocês gastariam para pagar pessoal? Quanto que vocês gastariam de material de escritório, informática? Quanto vocês gastariam de energia elétrica? Quanto vocês gastariam para distribuir? Quanto vocês gastariam com comunicação, com marketing, com correio? Faz uma planilha fazendo toda essa previsão. Entendi. E em relação à utilização dos aplicativos e tal, das ferramentas que você passou para a gente teria que fazer um demonstrativo de como seria a utilização ou só descrever como seria a utilização já basta? É só apontar que ferramenta vocês vão usar. Não precisa entendi. fazer nada, não é nada complexo, tá? É só apontar. Tá bom. Tá? Eu vou procurar cobrar o menos possível de vocês nesse momento. Beleza. Era só isso, só. Muito obrigado. Nada, Diego. Mais alguma pergunta, pessoal? Tranquila por agora. Então tá bom. Então, gente, não esqueçam que segunda-feira eu vou habilitar para vocês lá, tá? Para vocês fazerem a provinha. Tá certo? Aí depois, na hora da aula... E outra, fica tranquilo, porque aquilo lá vai dar uma nota para vocês automática. Mas eu não vou avaliá-lo só pela prova, tá? Vocês podem ficar sossegados, tudo bem? Ok, professor. professor. Uma dúvida. Pode falar. Já que o senhor vai habilitar a prova para ser feita segunda-feira, ela ficará disponível até terça? Fica sim, provavelmente. Então tá bom. Provavelmente. Obrigada. Eu não sei se o sistema vai aceitar isso. Eu sei que no dia que eu habilitar, por exemplo, eu vou habilitar na segunda.
Só que vocês têm que tomar cuidado, porque segunda-feira vai ter outra disciplina provavelmente habilitada para vocês. Então, Na verdade, vai ter duas. Nós temos duas matérias, né? No caso da engenharia elétrica. E o Gabriel, segundo o que o Gabriel nos informou e o professor Charles, falou que vai ficar 48 horas as provas habilitadas. Aí eu não sei se é de matéria para matéria, segundo a informação Não. do Se ele está professor. falando, de repente, é institucional. Ah, entendi. Então, porque segundo o Gabriel e o Charles, os dois informaram que são 48 horas para, a partir do momento que eles habilitam, né, no caso, os professores habilitam, para nós fazermos. Por isso que eu achei que isso não era institucional, e sim de professor, Que bom. de matéria para Então, matéria. assim, legal. Eu vou habilitar na segunda-feira para vocês, tá bom? Então, provavelmente, se for seguir o que eles falaram, vai ficar até quarta. Provavelmente é isso mesmo. A Alessandra tinha comentado sobre que seriam 48 horas. Legal. Que bom que vocês estão sabendo disso. Porque eu achei que era igual a prova. Habilita naquele dia e acabou. Então, se for 48 horas, melhor. Então, pessoal, na segunda eu já deixo habilitadinho para vocês, tá bom? Tá bom, professor. Obrigado, viu? Ok, obrigada. Agradeço vocês. Então, pessoal, eu vou encerrar a aula, se alguém não tiver mais pergunta. Daqui a pouco, essa aula ela foi gravada, eu já disponibilizo lá para vocês no ambiente, tá bom? Ok. Tá bom, obrigado. Pessoal, um abraço e muito obrigado por vocês terem participado hoje. tenha uma boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Até mais, professor. tchau, tchau. Bom descanso.